Bom, então essa aula é sobre a moça tecelã. Tinha que responder as perguntas da página 26, 27, e é isso. A correção será das duas páginas. Tudo bem? Bom, complete o quadro identificando os principais momentos da ação do conto que você acabou de ler. Então, você tem a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Como começa o conto? É para falar do primeiro quadrinho? Oi, Sibeli, não consegui ouvir direito. É para falar do primeiro quadrinho? É. A tecelã se sente sozinha e desenha o marido. Então ela se sente sozinha. Depende do marido. Muito bem. E o conflito? Qual é o conflito do conto? O marido a faz tecer para fazê-lo feliz com regalias. Uhum. Uhum. E o clímax? A tecelã se arrepende de ter um marido. Uhum. E o desfecho? Ela decide destruir seus tecidos e tudo voltou ao normal. Muito bem. Muito bem. Responda as perguntas a respeito dos elementos que compõem o conto. Quem são as personagens do conto? A tecelã A e o tecelã. marido. Isso. São dois personagens só, né? Em que espaço acontece a narrativa? Ele é sempre o mesmo? Não, ele se altera na casa Eles dela. estão na casa. Uhum. Né? Estão na casa. É... Que informações temos sobre o tempo em que corre a narrativa? As mudanças de manhã, tarde e noite. E dias. Então, a narrativa se passa em um dia, né? Uhum. Em um dia. Toda narrativa literária é contada de um ponto de vista específico. Em que pessoa do discurso é narrado o conto da Marina Colaçan? Terceira. Terceira pessoa. Quais são as marcas linguísticas que confirmam a resposta do item anterior? Onde está um trecho aqui em que está em terceira pessoa? É usado o narrador contando de fora da história. Ele conta de fora. Isso. Uhum. Muito bem. Se o narrador fosse outra pessoa do discurso, os efeitos e sentidos seriam os mesmos? Não. Seriam as mesmas coisas de um ponto de vista diferente. Se fosse, por exemplo, na primeira pessoa, ia ser muito diferente. Teria que ser do ponto de vista de uma das personagens, né? Uhum. 4. No conto da Marina Colaçant, muitos acontecimentos são fora, ou seja, não poderiam ocorrer fora da ficção. Que acontecimentos são esses? Tecer e virar coisas físicas, coisas reais, como casas, pessoas, enfim. Sim, mas aqui tá pedindo que são fora do comum, que são irreais. Então, tecer uma pessoa e ela ter vida, tipo, não faz sentido. Ah, sim. E você tecer o negócio de casa e a casa virar real. Sim, Nada a também. ver. Uhum, exatamente. Isso aqui são elementos do conto. No contexto da história, porém, esses acontecimentos parecem ser fora do comum. Ou seja, no contexto do conto, isso é fora do comum? Não. Não é. Por quê? Porque eles tratam isso com naturalidade. Será que só naturalidade? Alguém? Quem respondeu mais?
Daniel. Alô? Aí, agora eu tô te ouvindo. Tá ouvindo? Eu... Oh! Né? Vamos lá, então. Você respondeu essa, Daniel? Não, qual? Calma lá. Ainda não. Legal, né? Eu pensava que ele tinha respondido, só que Não, não. não, respondi sim. Eu não falei qual é a minha resposta ainda. Então fala. Daniel? Eu acho que o microfone dele foi pro ralo de novo. Bom, não são comum. Por quê? Porque se trata de um conto fantástico, né? E no conto fantástico, para você criar elementos em certo sentido, você precisa sair do comum, né? Você precisa sair do normal, né? Daquilo que é estranho. Esses acontecimentos não causam estranhamento ao leitor. Que relação, então, pode haver entre a ficção e a realidade que permita ao leitor não estranhar histórias como essas? Por que a gente, quando lê, a gente lê um conto desse tipo, nós não estranhamos, por mais estranho que seja? Porque a gente sabe que é ficção. Perdão, as duas falaram ao mesmo tempo e... E a mesma Porque coisa. a gente sabe que é ficção. De novo, as duas falaram ao mesmo tempo. Peraí, primeiro a Júlia. A gente falou a mesma coisa, é que a gente sabe que é ficção, por isso que não causa um estranhamento. Porque a gente sabe que não é realidade. Então, mas assim, vocês viram a videoaula que eu mandei? Vi. O que o Cortázar fala, vocês lembram? Não. Cortázar, Ele fala fala em espanhol, senhor. Como que a gente vai saber? Então, vocês têm aula de espanhol? Ah, mas a gente não é fluente. Dá para entender, tá até legendado. Eu pulei a parte do Cortázar. Né? Ele fala o seguinte, que por mais estranho que seja, não causa estranheza ao leitor, porque, de certa forma, as coisas estranhas fazem parte do nosso cotidiano. Você está entendendo? Olha, eu nunca vi minha avó tecer uma pessoa. Não, sim, mas coisas estranhas já aconteceram. Coisas estranhas, mas não nesse nível. Por isso que fala. Manicômio tá aí. De certa forma, essas coisas estranhas, para nós tem um sentido. A gente consegue construir um sentido, por mais que não faça parte do nosso cotidiano, da nossa realidade. Mas dentro de um ponto, aquilo faz sentido. Você consegue construir sentido a partir daquilo. Eu acho que outro fato também é porque a gente cresceu assistindo, tipo, filmes de princesas, príncipes, dragões e tudo mais. Uhum. Então, é uma coisa cultural. Sim, exatamente. Exatamente. Pode ser uma boa resposta para essa pergunta. Tá? Pode-se dizer que a linguagem empregada no conto A Moça Tecelã se aproxima da linguagem poética. Que elementos presentes no conto justificam essa aproximação? O que é linguagem poética? Alguém consegue me responder? Essa eu não sei. Vamos lá. Linguagem, assim, a linguagem coloquial, ou melhor, a linguagem culta e a linguagem coloquial é a linguagem que nós utilizamos no dia a dia e é a linguagem que a gente escreve documentos, que a gente escreve uma redação, né? Uma redação argumentativa, etc. No caso do conto dos textos literários, eles têm uma outra linguagem. Não é a linguagem do cotidiano. O escritor ele precisa reinventar a linguagem para poder expressar algo que vai até além dela.
Você está entendendo? Então, ele não é o significado da linguagem comum. É um significado que vai muito além da própria linguagem, né? Então, aqui no conto, o que acontece? A linguagem poética, ela produz sentido. Sentido o quê? Sentido estético, né? Ela vai além do sentido da própria palavra. Você pode colocar dessa forma, né? Que a linguagem poética produz sentido além da palavra, né? Além do óbvio. Entendeu? E aí o escritor, ele faz o quê? Ele produz efeitos com essa linguagem, né? Por exemplo, outro dia eu estava lendo um poema do Edgar Allan Poe. Ele não fala do sino, mas quando você lê em voz alta, na fonética do poema, você escuta o sino. Ele conseguiu reproduzir o som do sino pela fala, pelo ato de você recitar o poema. Você não consegue fazer isso numa linguagem falada comum, né? Bom, retire do texto outros trechos que confirmam a presença da poeticidade do conto. Aqui tem várias, né? Tem vários trechos, né? Eu queria que vocês me dessem pelo menos um. Por exemplo, né? Depois desceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. Desteceu, a gente não fala assim, né? Não existe a palavra desteceu, mas ela inventou para o quê? Para expressar o ato de você desfazer um tecido, desfazer alguma coisa. Tudo bem? Bom, deixa eu ver aqui. O exercício 6. Tempos depois de arranjar uma companhia, a moça tecelã percebe-se frustrada. Alguns recursos expressivos auxiliam na construção dessa ideia. A. As sensações de alegria e tristeza são associadas a aspectos climáticos intemporais. Quais são eles? Olha lá, sensações de alegria e tristeza são associadas a aspectos climáticos intemporais. Quais Ó, eu são não eles? sei se é isso. Eu não sei se é isso, mas no começo ela fala que, por exemplo, que durante os dias de vento o frio brigava com as folhas e espantava os pássaros. E aí era só ela tecer para o sol voltar. Uhum. É exatamente isso. É exatamente isso. Você respondeu certinho. Retire do texto uma frase que reflita a subjetividade da personagem em um momento de tristeza. Ela começa a refletir. Do que ela reflete quando ela está triste? Hum? Vamos, pessoal. Esse eu não sei. Aqui, ó, um exemplo, né? E feliz foi por algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Tem outro Porque. trecho aqui, ó. Hum, Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. também. Uhum. Tem alguns trechos que aparecem, né? Essas reflexões mais. A reflexão das personagens, né? Bom, e 7, por último, releia o último parágrafo do conto. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando a devagar entre os fios. Delicado traço de luz,
que amanhã repetiu na linha do horizonte. Converse com os colegas. Que mensagem esse trecho pretende transmitir, já que faz referência direta ao início do conto? O que isso está querendo dizer? Esse trecho é muito bonito. Ó, então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. Por que ela escolheu a linha clara? Porque representava o começo do dia. Só isso? E ela voltava a ter a liberdade dela, né? Já tinha desesquecido o marido. Muito bem. É exatamente isso, Júlia, por conta da questão da liberdade. Perfeito. Resposta perfeita. Perfeito. Eita, boa hoje. Tudo bem? Tudo bem. Ficou com alguma dúvida aqui? Não. Não? Então, amanhã, deixa eu ver aqui uma coisa. Amanhã a gente vai começar a unidade 2. Vou colocar no clipe escola o que vocês têm para fazer. Tudo bem? E a gente vai seguindo. E essas lives eu vou fazendo durante a semana para corrigi-los, tá bom? Tá bom. Quem não me mandou ainda, eu recebi poucos. Eu recebi da Cibele, da Júlia e do Daniel só. O exercício que eu mandei. Né? Aí amanhã eu vou mandar. Das orações lá? Oi? Das orações? Isso. Eu vou corrigir, tá bom? Tá E bom. vou fazer devolutiva. Somente isso, crianças. Ó, boa noite para vocês. E até breve. Até. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.